Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni. E hoje o nosso bate-papo é sobre feridas emocionais, como elas impactam a nossa vida adulta, quando são causadas até mesmo lá na infância, e como a gente pode lidar com isso no nosso dia a dia, né, Patrícia? Isso, e hoje temos aqui a Mayara Tavares. Ela é psicóloga, especialista em sexualidade. Ela já esteve aqui no Ponto de Entrevista. Essa é a segunda participação dela e nós estamos muito felizes em tê-la aqui novamente. Muito obrigada, Mayara. Muito obrigada, eu estou extremamente agradecida, feliz. E como eu falei, estar aqui com vocês é como estar na sala de casa conversando com as amigas. Então, estou muito animada, tenho certeza que vai ser um momento muito especial. E pra gente, como sempre, é muito especial. E a primeira pergunta é, vamos já cutucar, colocar os dedinhos ali nos pontinhos. Você teve uma infância muito difícil. E como a gente já tinha conversado, como que isso impactou nas suas escolhas na vida adulta? De fato. Acho que tem, sim, momentos de prazer, de alegria, de amor. E eu meio que tenho dois pontos onde eu, digamos assim, separo um pouco do que é a minha vivência, né? Primeiro, a minha avó materna, que é um grande referencial de amor, cuidado, acolhimento, mas que, infelizmente, eu não tive uma oportunidade de estar com ela por muito tempo. Ela faleceu ainda quando eu tinha 3 anos, mas é muito impressionante porque eu tenho lembranças muito vívidas desse contato, desse afeto. E eu estou dizendo isso porque isso tem tudo a ver com todas as outras partes da minha vida. Com 6, 7 anos de idade, eu passei por uma situação de violência sexual. E, de fato, isso foi extremamente difícil, doloroso. Mas o nosso cérebro, ele é muito inteligente. E o que ele faz? Ele busca caminhos para nos proteger. Então, por muito tempo, isso ficou esquecido. Né? Na psicanálise, a gente fala sobre o recalque, aquelas coisas que vão lá para o nosso inconsciente. E são essas as coisas que, muitas vezes, controlam as nossas vidas. Então, por um período, eu me esqueci. Eu tinha apenas flashes de situações, de lembranças que me vinham, mas eu não sabia distinguir exatamente o que foi aquilo, o que era aquilo. Não sabia se aquilo tinha sido verdade, era uma fantasia, era uma lembrança, o que era aquilo. Então, por muito tempo, isso controlou, sim, os meus comportamentos e as minhas decisões. E eu nem sabia que era daí que vinha. Por que alguns relacionamentos abusivos, algumas situações da qual eu fui repetindo ao longo da minha vida e que eu não tinha o conhecimento de que tinha uma raiz muito anterior, né? E que veio como fruto dessa situação da violência e do abuso. Então, essas marcas, elas foram, em alguma medida, eu penso que nós estamos sempre nesse processo de construção do nosso próprio eu, de ressignificar, de curar, né? A gente está sempre nesse processo de cura. Então, eu acho que até hoje ainda existem coisas que eu me percebo tendo de voltar lá atrás, olhar, ressignificar e curar, para não mais ser controlado pelas dores e pela violência. E por tudo aquilo que acontece quando uma criança passa por uma situação como essa. Essas situações que a gente passa na nossa infância, é muito comum a gente criar esses bloqueios e meio que não se lembrar? É muito comum. Como eu te falei, nosso cérebro ele tem um mecanismo de funcionamento sempre visando o que é mais rápido, o que é mais prático e para nos proteger. Então, quando a gente passa por situações de extrema violência, automaticamente o nosso cérebro cria mecanismos, o que na psicanálise a gente chama de mecanismos de defesa, para a gente poder dar conta de lidar com aquela situação de abuso, de violência, de sofrimento. Então, é muito comum
em pacientes que passaram por situações de abuso na infância, que dizem o seguinte: eu não me lembro da minha infância. Eu não me lembro eu tenho poucas memórias da minha infância. Ou eu lembro que determinada situação aconteceu, mas eu não consigo ter clareza disso. E isso acontece exatamente como uma forma do nosso cérebro nos proteger. Então, você lida com uma situação que é extrema, que você ainda não tem condição de lidar com aquilo, e aí o seu cérebro vai lá e bloqueia, com o intuito de que você não sofra tanto, né? E qual é a grande questão disso? Com o passar do tempo, se a gente não entende o que é que está nos controlando, por que é que eu tenho determinados comportamentos e determinadas decisões, e é por isso que em psicanálise a gente não foca apenas no comportamento, eu preciso entender qual que é a origem dele, eu preciso entender qual que é a raiz. E quando a gente não entende, quando a gente não significa isso, ressignifica isso, isso vai nos controlando, vai nos dominando. E aí a gente vai repetindo situações, vivências, violências, porque em alguma medida a gente está tentando trazer um novo final para aquilo que a gente não deu conta. Eu sou apaixonada por psicanálise. Eu também. É surreal. E eu acredito que é muito real, assim, é vívido, né? Essa repetição desse padrão por conta de coisas que a gente viveu lá atrás. Pode seguir, Paty. Eu queria te perguntar, como que foi para você perceber que isso estava afetando a sua vida, eu não sei se aí já na adolescência ou já na vida adulta, e perceber que você teria que quebrar esse padrão de uma coisa que você nem lembrava tanto assim, mas que você teve que acessar, eu acredito, né? Exato. Acessar essa memória, acessar essa situação. E eu creio que deve ser muito cruel essa parte de acessar, né? Deve ser difícil acessar isso. Mas eu queria que você contasse um pouquinho desse processo de perceber, de percepção, e depois de como que você conseguiu ver, não, isso aqui eu consigo ressignificar, sabe? Porque eu acho que é uma dúvida muito forte, assim. Como ressignificar uma coisa tão difícil? Dolorosa. Sim. Bom, realmente é muito difícil e a nossa vida não é assim tão linear quanto a gente pensa, né? Então, situações foram acontecendo, relacionamentos, né? Eu tive um relacionamento muito jovem. Com 18 anos eu já estava casada. Então, naquele momento até, eu percebia que tinha algumas coisas estranhas, talvez não tão confortáveis, mas eu não tinha a compreensão, né? E foi só, na verdade, após o término deste relacionamento, e porque aconteceram muitas coisas que a gente pode falar sobre elas, inclusive, dentro desse relacionamento, que eu pensei, não, tem alguma coisa errada aqui, não é possível. E aí eu fui fazer um resgate em toda a minha história, em quem eu sou, porque já não tinha mais essa compreensão. Então, eu me caso aos 18 anos com alguém 15 anos mais velho do que eu. Era um momento em que eu estava iniciando dentro da minha vida profissional também. Então, nesse momento, nós tínhamos lojas, nós empreendíamos. O empreendimento começou a crescer, começou a evoluir, prosperar até em alguma medida. Saímos de uma loja, fomos para, de repente, 7. E no meio desse processo, eu engravido. Descubro que tenho uma gestação ectópica, quando o feto é gerado fora do útero. De repente, me vejo no hospital, na sala de cirurgia, tudo correndo, quase morrendo. Foi uma situação extremamente dolorosa. Fui para uma cirurgia, fui por uma dor, na verdade. De repente, me vi num centro cirúrgico, já anestesiada, e acordei. E acordei
sem o bebê, sem uma trompa, sem um ovário, com a possibilidade de não poder mais gerar. E isso gerou um negócio aqui dentro. O relacionamento era um relacionamento com muitas dificuldades, com muitas violências, abusos. Havia um questionamento constante dentro de mim se isso era culpa minha, não era. E como toda vítima tem um perfil, todo abusador também tem um perfil. E o perfil do abusador é sempre desacreditar, né? Então, seja o abusador lá da infância, que te diz, olha, se você contar alguma coisa, ninguém vai acreditar em você, é culpa tua. Seja o abusador agora, nesse formato de marido. Então, eu passei por muitas situações dentro desse relacionamento. O empreendimento era nosso, mas ao mesmo tempo era como se eu não tivesse voz. Mas o meu trabalho era o que mais existia ali. E de repente o relacionamento... Não de repente, mas o relacionamento chega ao fim. E quando ele chega ao fim, aí eu tenho que voltar um pouquinho também para trazer para vocês que eu venho de uma família em que meus pais são maravilhosos, pais, amo vocês, mas que religiosos, bastante conservadores e que não tinham uma mentalidade de que divórcio é uma coisa aceitável. Só que também eles não sabiam todas as violências e situações que eu vivia dentro daquele relacionamento. Então, quando vem o divórcio, vem também o rompimento da sociedade. Junto com isso, muitas dívidas e problemas, porque houve traição, houve engano, houve uma série de situações. E aí eu me vejo ainda muito jovem, sem um relacionamento, sem a minha empresa, sem um apoio real da minha família. E agora? O que eu faço? Para onde que eu vou? E como que eu lido com tudo isso? Foi um momento de muita tristeza, mas ao mesmo tempo foi um momento em que eu mais pude olhar de fato para mim, mergulhar na minha própria história e me curar. Houve-se lá atrás uma história de que minha avó tinha saído lá de Mato Grosso, ajudada por alguns indígenas, atravessou o rio Cuiabá e caiu aqui pro lado de São Paulo, Santo André. E minha mãe nasceu em Rondonópolis. E eu falei, bom, o que eu estou fazendo aqui em São Paulo? Eu acho que eu vou voltar para lá e vou ver o que eu descubro. Talvez eu descubra alguma coisa sobre mim também. E foi dentro desse movimento de voltar para lá, para Mato Grosso, conhecer algumas pessoas, questionar, passar por muitas e muitas dificuldades, porque daí, imagina, alguém que tinha saído de um empreendimento, com uma vida até que consideravelmente bem, passando por muitas dificuldades, porque junto com o término do relacionamento também houve toda uma ruptura nesse aspecto financeiro que eu não tinha, naquela época, condições emocionais e psicológicas para lutar pelo básico daquilo que era o meu direito. Então, eu me vejo lá em Mato Grosso, uma nova cultura, um novo clima, tudo muito distante daquilo que eu conhecia. E é nesse momento que começa o meu... Isso que você me perguntou, sabe? Dessa coisa de reconhecer e de desenvolver. Porque até então, as coisas elas iam meio que acontecendo no piloto automático. Então, busquei um relacionamento, mas não sabia exatamente o porquê, sabe? Permiti e aceitei certas coisas dentro desse relacionamento que eu questionava, mas ao mesmo tempo não tinha tanta força assim para dizer se esse relacionamento ou se esses questionamentos de fato eram corretos. Então, eu passei por um longo período de tempo dentro dessas dúvidas e principalmente me sentindo culpada. Então, se qualquer coisa que acontecesse dentro desse relacionamento que não desse certo, que gerasse uma discussão, uma briga e essas brigas cada vez mais violentas, bem provavelmente era porque era culpa minha.
E como que eu iria poder falar para alguém? Porque lá no fundo, se eu falasse para alguém, ninguém iria me ouvir, ninguém iria acreditar. Então eu passei muito tempo dentro deste movimento. É só quando acaba, e acaba só porque realmente ou acabaria ali o casamento ou acabaria a minha própria existência. E é só quando isso acaba, isso termina, e eu começo a me deparar com todas essas outras questões, que eu começo a entender um pouquinho ainda de tudo que me tinha acontecido. E eu falei, não, deve ter alguma coisa aqui que explica o porquê que eu tenho essa tendência de ir para situações parecidas com essas. É nesse momento que a análise pessoal entra na minha vida. É nesse momento que, junto com essa ida para Mato Grosso e o processo de psicoterapia, que eu começo a entender um pouco mais e olhar um pouco mais para mim mesma. Você... muita informação. Muita informação, mas assim, Imagina. no sentido de que a gente está impactada com a sua Muito. história, né? E por você trazer isso pra gente, porque é um espaço que a gente abre para você trazer uma coisa tão pessoal. A gente agradece por você ter essa confiança de contar isso pra gente. Mas desculpa, cortei, André. Imagina, pode continuar. Pode continuar. Perguntar. Ah, pode? Pode. Não, eu queria saber uma coisa sobre... Você falou de não questionar, de achar que a culpa é minha e não falar pra ninguém, porque provavelmente ninguém acreditaria. A gente tem essa crença e muitas vezes é uma coisa que já tá muito enraizada em nós. Estou te perguntando de uma forma genérica, mas você pode colocar pela sua crença pessoal do porquê que você acreditava nisso. Tem a ver com o que a gente passou lá atrás? Essa ideia de eu não posso contar pra ninguém porque ninguém vai acreditar ou porque algo de ruim vai acontecer se eu falar? Quando a gente fala de abusos, mas principalmente da violência sexual infantil, nós estamos falando de um perfil de comportamento. São todos iguais? Não. Mas tem uma tendência. E aqui a gente vai falar de um modo meio que generalizando para a gente poder falar, né? Então a gente vai trazer meio que de uma forma antropológica isso. O abusador, ele observa muito bem qual é o ambiente que ele está. Muitas vezes o abuso infantil, ele vem de pessoas que estão ali próximo da família. Ele provavelmente é uma pessoa que está perto, que a família conhece e que ele consegue ter uma leitura muito clara daquela família. E aí ele pega uma situação de uma criança vulnerável e começa a manipular. Então, não conta para sua mãe, porque se você contar, ela não vai acreditar. Não conta para sua mãe, porque se você contar, ela vai brigar com você. Quando não assim, se você contar, o que a criança gosta? É do cachorrinho? É do... Você vai ficar sem, ele vai morrer, ele vai ficar doente. Então, ele vai usando esses tipos de mecanismos e estratégias exatamente para gerar a culpa. Porque o que a culpa faz? Pensando hoje na vida adulta, me diz vocês, quando você pensa em culpa, me sinto culpada, qual a primeira coisa que te vem? Eu sinto arrependimento, eu sinto medo, eu sinto tristeza de certa forma, me sinto mal porque causei algo para alguém ou para mim. Certo. Dentre umas das palavras que você trouxe, você usou medo. O que o medo faz? O medo paralisa. Então, a culpa, em alguma medida, ela vai te consumindo por dentro e te paralisa. Então, lá, pensando na minha história, né? Mas também a psicologia nos ensina dessa forma, quando o abusador disse para mim, não conta para tua mãe, porque se você contar, ela não vai acreditar em você. Foi você que quis vir aqui. E no meu caso, minha mãe, ela é maravilhosa
E ela é tão gentil que muitas vezes ela... Sabe aquela pessoa hospitaleira que quer servir bem, que quer tratar bem? E esta era minha mãe. E ela não tem culpa nenhuma de ser assim. Mas ela me orientava. Vai lá conversar com fulano. Vai lá oferecer um café. Então, era uma ordem dela. E isso, o perverso, o abusador, logo percebeu que a minha mãe tinha essa forma de agir. E, portanto, ele se validou da própria estrutura familiar. E aí pensa, como que uma criança consegue racionalizar tudo isso? Se muitas vezes nós, enquanto adultos, não conseguimos. Então, sim, muitas vezes a gente tem coisas e crenças que estão lá dentro de nós e que são tão fortes e que vêm exatamente desses momentos. Momentos de violência, de dor, de sofrimento, de abuso, de traumas inúmeros. Aqui a gente está falando dessa questão específica, mas é qualquer outro trauma. Às vezes isso cria em nós uma forma de perceber. E essa forma, às vezes, é adoecida. E por que é tão importante lá na frente a gente, enquanto adultos, voltar, olhar para estas questões? Porque você faz o que você faz por algum motivo. E você pode ter uma crença extremamente disfuncional, adoecida, colocada, embutida em você no momento de dor e sofrimento. Então, sim. Respondendo a tua pergunta. Eu estou processando. Eu quero te trazer uma questão que uma fala sua. Que você falou que nesse relacionamento, você via que tinha coisas que não estavam funcionando, mas que você empurrava. Então, vou aguentar, tipo isso. Vamos aguentando, né? É meio que uma anestesia, assim, da vida, né? Uhum. E eu acho que a Andrea sabe também, já presenciou bastante, eu também. A gente vê muitas mulheres nessa situação de anestesiadas, literalmente. E parece que você fala, né? Às vezes a pessoa te pede um conselho, você dá um conselho e ela, não, mas eu não consigo sair de... E muita gente não consegue sair de uma situação de abuso, de uma situação de dor. E a gente entende que essa trava, essa parte que deixa a pessoa anestesiada, é muito difícil quebrar essa ruptura, né? Uhum. E fazer essa ruptura, porque a gente entende o quanto é um processo que precisa muito do nosso racional, digamos assim. E eu queria entender com você como foi essa transição que você falou, não, peraí, tem alguma coisa errada, e você se questionava e empurrava com a barriga. Por que você acha que você, naquele momento, empurrou com a barriga? E depois, como que foi perceber isso, né? Se foi uma culpa que você carregou ou não, você foi pra frente. Como que foi esse processo? Não sei se eu perguntei de maneira clara. Muitas perguntas em uma só. Vamos lá. Bom, a princípio, haviam alguns questionamentos. A gente percebe. No fundo, a gente percebe. As mulheres vítimas de relacionamentos abusivos, elas percebem que tem alguma coisa ali que não está certo. E como você bem falou, muitas vezes não conseguem sair dessa situação. Em psicanálise, a gente chama de compulsão à repetição. Por que a gente repete, segundo a psicanálise? A gente repete com o intuito de dar um fim diferente daquele que a gente vivenciou em algum momento. Então, lembra que eu falei sobre o mecanismo de defesa que esconde? Esconde, mas não esconde totalmente, porque nos aconteceu, nos atravessou. Então, algum resquício fica por aqui. E às vezes a gente normaliza. Então, muitas mulheres, elas normalizaram
situações de violência, situações de abuso, às vezes porque viu a mãe, porque viu a avó, porque se viu em relações assim com os próprios pais, e assim por diante. As possibilidades são inúmeras. A grande questão é que isso fica. E a gente tenta encontrar um caminho diferente, mas ao mesmo tempo que a gente tenta fazer isso, por um outro lado, o nosso cérebro ele vai sempre para o que é mais prático, para o que é automático. Então, esse caminho aqui, por mais que ele seja doloroso, ele é conhecido. Então, eu volto para essa situação, porque essa situação é familiar. Mas eu não volto com o intuito de simplesmente, eu quero viver isso de novo. Eu quero viver isso de novo. Não, eu volto porque eu quero dar um fim diferente para isso que me aconteceu. Então, é uma expectativa que a gente cria para que aquilo, de alguma forma, seja diferente. Seja diferente. Eu consigo até entender, até porque eu também passei por uma relação abusiva. No meu caso, foram 13 anos de um casamento super abusivo. E na minha cabeça era, vai melhorar. Vai ser diferente. Foi um momento, mas... agora vai dar certo. Exatamente. E muitas mulheres, são falas muito comuns das mulheres que passam por essas relações, né? Exato. E aí a gente tem que pensar como que é esse ciclo também. Porque nenhum relacionamento abusivo é só abuso. É só coisa ruim. Exatamente. Tem momentos bons, tem momentos bons. São relacionamentos, né? Então, e tem aquela oscilação, né? Entre altos e baixos. Exato. Então, dentro desse momento bom, tá tudo bem, é a que a gente chama de a fase da lua de mel. Então, tá tudo bem, tá tudo uma maravilha, te trata muito bem, traz coisas, presentes e aí você se torna o sol. A deusa do universo. A deusa maravilhosa. E aí, daqui a pouco, alguma coisa acontece. Quando isso acontece, aí começa a violência. E a violência, ela não começa gritante. Ela vem dentro de uma crescente. E é por isso que também, muitas vezes, a gente só vai se dar conta quando a situação já está lá no extremo. Então, dentro desse movimento aí do momento da violência, próximo passo, o momento do perdão. Me perdoa, olha, por favor, eu errei, não vamos terminar, a partir de agora vai ser diferente, eu vou buscar ajuda, enfim. Aí são as inúmeras promessas e isso dá, em alguma medida, uma esperança. Porque no fundo, o que a gente quer é um final diferente. Então isso vai de encontro. Por isso que eu digo que existe, em alguma medida, um perfil de abusador, mas também, e lamentavelmente, um perfil de vítima. Porque, no fundo, eu quero me curar disso aqui. Eu quero trazer para a minha vida um resultado diferente. Então, dentro do meu processo, eu saio de São Paulo, vou para o Mato Grosso. Lá em Mato Grosso, me deparo com uma família indígena. Essa família indígena me mostra muitas coisas. Vou passar um tempo na aldeia junto com eles. Me deparo com uma cultura totalmente diferente, valores extremamente diferentes. E isso vai me mostrando que existem outras possibilidades. Mas também vai resgatando algo da minha história que ficou lá esquecido. A história dos meus ancestrais, porque não se sabe. E aí, por que a minha avó saiu de Mato Grosso com 3 filhas pequenas? O que essa mulher estava vivendo que fez com que ela entrasse numa canoinha, pegasse uma carona com um indígena e viesse para parar aqui? Tinha algo ali acontecendo. E, em alguma medida, isso também fica em nós. A história dos nossos antepassados, de alguma forma, fica em nós. Como? De uma forma espiritual? Talvez, se alguém acredita nisso, tá tudo bem. Mas mais do que isso, porque fica nos nossos valores, fica nessa cultura familiar que nos é ensinada. Entende? Então, minha avó superou muitas coisas, venceu muitas coisas, mas viveu relacionamentos abusivos. Minha mãe, por outro lado, rompeu em muitos aspectos da vida dela. Meus pais vivem bem, mas a minha mãe é essa pessoa mais firme, mais rígida e que não aceita muito falhas. Ou que você abra mão de algumas coisas. Minha mãe luta até o fim, sabe? E é a tal da mulher forte.
E, em alguma medida, por que eu me mantive tanto tempo também dentro desse relacionamento? É isso que eu ia perguntar. A gente tem também um peso cultural da nossa família, né? O peso, por exemplo, que a gente carrega do fracasso do relacionamento, do que a família vai pensar, principalmente se tem um peso religioso. Feita a sua colocação. Isso pesa muito, né? Com toda certeza. Minha família não era religiosa, mas uma das razões para eu não me separar, além dos meus filhos, óbvio, era o que minha família ia pensar. O que as pessoas iam pensar, sabe? Ter casado muito jovem, casei também com 18 anos, e me ver sozinha com 3 filhos e resolver me separar assim, a gente se importa muito com a opinião do que a família vai ali pensar, né? Com toda certeza. Em alguma medida, a gente se constrói através do olhar do outro. Qual é o filho que quer ver o pai olhando para ele com um olhar de reprovação? Então, muitas vezes a gente vai se mantendo também dentro dessas relações. Você percebe como a tua pergunta ela é tão profunda? Porque o que te mantém numa relação? Inúmeras coisas. Às vezes é essa questão da crença que você tem, da crença religiosa, desse lugar da cultura, desse lugar da família. Porque quando um relacionamento termina, não é só o luto daquele relacionamento. São esses outros muitos lutos secundários. É a parte minha que morre por não ser mais reconhecida como uma mulher casada. Que é um peso também. Que é um peso, lógico que é um peso. Agora você é divorciada. Olha que peso. E a gente pode dizer que as coisas melhoraram. E, de fato, melhoraram. Mas ainda existe muito disso dentro da nossa sociedade. E é um questionamento que, às vezes, me surge. Como é que você pode falar sobre relacionamentos se você teve um relacionamento tão ruim? E demorou muito tempo para eu entender o que é, de fato, um relacionamento fracassado. Porque, seja pela cultura familiar, religiosa, do qual eu estava inserida, muitas vezes, o fracasso está no divórcio. É isso. É o que se diz. O fracasso está no divórcio. Hoje, dentro de uma nova perspectiva, atendo casais, converso com casais, percebo muitas coisas. A teoria também me traz muitos conteúdos. O que é, de fato, fracasso? Fracasso não é você se manter numa relação de extrema violência, abuso, dor, sofrimento. Por quê? Para quê? Aceitar, tolerar desrespeitos. Para quê? Porque, no final das contas, a vida é só essa. Então, hoje, e eu trago isso para a minha vida, hoje, o que me mantém ou o que me tira de uma relação é saber o quanto que eu estou sendo respeitada, amada, amparada, acolhida, o que eu posso dar, o que eu recebo, porque é, sim, uma troca. E não mais apenas esse status social. Sou casada. Entende? Como é profundo isso? O que é uma relação bem-sucedida? O que é uma relação frustrada? Então, porque tem 50 anos de casamento, mas 50 anos de violência, agressão... nunca me bateu. Tá bom, mas e as outras violências que acontecem? As violências do seu próprio eu, porque daí você já não pode ser mais quem você é. No começo, a gente estava falando sobre batom vermelho, e é isso. Então, você ama uma coisa, mas você já não pode mais fazer aquilo porque não tem essa possibilidade dentro de um relacionamento. E aí você vai se anulando, deixa de existir. Mas eu tenho 50 anos de casado. Aonde que isso é uma relação saudável? Aonde que isso é um sucesso? Então, são esses os questionamentos que a gente precisa fazer. Hoje, eu costumo dizer da seguinte forma: terapia de casal funciona? Funciona. Funciona tanto que, às vezes, a gente dá condição para aquele casal se separe de forma honrosa, bondosa, justa. Porque, às vezes, chega ao fim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Às vezes, as coisas acabam. E tá tudo bem. E se tem alguma coisa que a gente luta mais contra o fim? Então, é isso. Em algum momento, a gente precisa perceber
Mas para se perceber, a gente precisa fazer esse olhar, esse resgate, de entender quais são as marcas que um abuso sexual na infância me trouxe. Eu precisei me deparar com isso. Eu precisei olhar para isso para entender por que alguns outros relacionamentos, porque não foi só esse, é uma caminhada, passaram por coisas similares. Vou fazer uma pergunta aqui rapidinho, tá? Uma das suas falas, você disse que você casou muito jovem. Sim. E eu queria saber se o fato de você ter casado muito jovem também é decorrente desse abuso que você sofreu lá atrás. Eu falo isso porque eu vejo muitas vezes que nós temos, às vezes, comportamentos de querer sair talvez fugir de determinadas situações, mudar a sua realidade. Inconscientemente, a gente acaba casando muito jovem. Vejo muitas mulheres que casam muito jovens, por exemplo, para sair de casa porque sofreu muitos abusos dentro de casa. Eu queria entender se isso acontece mesmo. De fato acontece. De fato acontece porque não tem lugar mais desafiador para o ser humano se desenvolver do que no seu núcleo familiar. É uma coisa impressionante. A gente precisa, né, lidar, às vezes, com uma mãe, com um pai que é muito diferente daquilo que a gente idealizou. E aí a gente precisa se haver também com esse pai ideal, com essa mãe ideal. Às vezes a gente quer romper com as culturas familiares, e estas culturas familiares são maiores até do que a própria cultura do lugar onde a gente está inserido. Então, os relacionamentos por si só são lugares de desafio, porque é o momento que a gente precisa lidar com as nossas emoções. E aí, quem é que aprende sobre seus sentimentos, as suas emoções, como lidar com algumas coisas? E muitas vezes a gente usa os relacionamentos como subterfúgios. Às vezes não necessariamente da casa que nós estávamos, mas de coisas até que são internas nossas, e que a gente deposita no outro, neste amor que vai me completar, que vai me satisfazer, que é maravilhoso, perfeito, que não tem, né, sombra de dúvida. A gente tem essa idealização com 18 anos, né? Exato. E vai resolver a minha vida, porque ele me ama e, nossa, que maravilhoso, eu sou amada por alguém, entende? Então, sim, seja por essa imaturidade, de falta de conhecimento mesmo. O que é que mantém uma relação? O que é que sustenta uma relação? O que é uma relação? O que é um casamento? São só duas pessoas que moram juntos? Qual é o intuito do casamento? Então, às vezes eu pergunto para alguns casais, tá, mas vocês casaram por quê? O que é o casamento? É uma pergunta pesada, muito boa. Né? É ótima. Eu quero saber. Me conta. Eu não sou casada, é por isso mesmo que eu quero saber. Tá aí um lugar excelente. Porque você vai começar um relacionamento, você precisa entender o que é que você está buscando. E a gente não faz esse questionamento, porque lascou. Pensar dói. Lascou. Eu acho que ninguém tem essa resposta clara. A grande maioria, eu acredito que não. Acho que não mesmo. A gente tem uma romantização, né, do casamento. É só a parte rosa, vamos dizer assim. Não tenho, não. Não, que tá traumatizada, amiga. Velha, gente. Tô ficando velha. Já passou por algumas experiências. Trauma. Eu não tenho, mas assim, é claro que a gente, quando eu era mais nova, era isso, né? Amor. Idealização. Ai, não, eu falava assim, eu achava um absurdo. Eu queria bater em alguém que falasse que o amor não era importante, assim, era a única coisa importante pra mim. O amor. Eu me amo, eu amo ele. Por que Pronto, que não tá vai? resolvido. Acabou, não tem BO. Aí quando você começa a ficar mais velha, pagar boleto, passar raiva, nananana, aí você fala, peraí. Só o amor não é enche só o amor. barriga, como diziam as nossas vozes. Elas eram muito sensatas. Muito sábias. Porque não... Gente, assim, é importante, mas tá, né? Exato. É outra... E aí, vou vender meu peixe, né? Por que terapia é importante? Porque é dentro do processo de análise que você vai entendendo e reconhecendo o que é que te faz buscar algumas coisas. Então, é quando você olha para si mesmo que você fala, então eu queria casar por conta disso. Entende?
então o que eu tô buscando é isso aqui. Na verdade, eu tô me relacionando com essa pessoa, mas o que eu queria mesmo era o afeto do meu pai. E é bem comum isso. É muito comum, né? É uma coisa assim impressionante. Quase 99,9%. Então o processo de análise pessoal, ele é extremamente fundamental, diria eu. Né? Por quê? Porque ele te dá possibilidades de você conhecer um pouco mais de quem é você e o que te move. Porque o que nos move? É um desejo. Eu sou psicóloga porque em algum momento eu desejei compreender um pouco mais. Lá atrás eu não sabia exatamente o que era um psicólogo, o que fazia um psicólogo. Mas eu queria ouvir, eu queria falar e eu desejei isso. E esse desejo foi me construindo, foi me movendo a uma faculdade, a uma especialização e assim por diante. Então, os nossos desejos, eles nos movem. São pulsões de vida, como diria o Sr. Freud, ou de morte. Porque ela também existe, a pulsão de morte. E às vezes a gente só quer olhar para o lado bonitinho das coisas. Então, quando eu me deparo com os meus desejos, quando eu entendo um pouco mais, quando eu trago para a luz da superfície, da consciência, o que é que me motiva a ter determinados comportamentos, é nesse momento que eu posso ter um pouco mais de autonomia de quem eu sou. É nesse momento que eu deixo de ser fruto do desejo do outro, o que minha mãe queria, o que meu pai queria, o que a sociedade esperava, e eu me torno, em alguma medida, fruto daquilo que eu quero ser. Em totalidade? Acho que não. Mas com um pouco mais de domínio. O que não é fácil também, né? Você saber o que você quer. Parece uma coisa óbvia, mas não é. Porque muitas das nossas escolhas estão ligadas àquilo que esperam da gente. E às vezes ter essa consciência do que de fato são os nossos desejos é bem... É porque é inconsciente, né? Mas é verdade. A gente tá sempre na espera do que os outros, né? Principalmente quem tem essas questões com família, pai, mãe, de alguma forma. A gente tá sempre meio que pensando no que os nossos pais vão pensar. E aí a gente acaba agindo até, muitas vezes, pensando neles. Sim. E isso é inconsciente, é impressionante. Sim. A gente, muitas vezes, vive o dito do outro. Esses dias eu fiz um post falando exatamente sobre isso. Desde antes da gente nascer, já são contadas histórias sobre quem nós somos. E antes da gente chegar aqui, já tem todo um repertório. Então é menina, então vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso vai crescendo ao longo da vida. E acontece que muitas vezes a gente vai vivendo dentro disso. Dentro do dito do outro. E quantos desses ditos, de fato, são verdades? E eu penso que é um movimento que todos nós precisamos passar, se queremos esse processo de evolução, que é separar o que é meu, o que é do outro. Entende? Não, peraí. Então, eu poderia me manter dentro dessa relação porque estava tudo lindo dentro do script. Me casei jovem, virgem, tínhamos uma empresa aparentemente bem-sucedida, com um homem acima de qualquer suspeita. Vou me manter dentro disso aqui, porque socialmente dizendo, era perfeito. Mas qual é o custo? Qual é o custo? Dentro de 4 paredes, qual que é o custo? E mais que isso, será que aquela Maiara de 17, 18 anos tinha total consciência do que ela estava fazendo quando optou por este relacionamento? Queria te perguntar uma coisa, fiquei bem curiosa. Você fala sobre os seus comportamentos. Eu não sei se você cabe aqui, você quer falar, mas eu fiquei muito curiosa, até para as pessoas que passam por situações assim, repetem esses padrões, porque são comportamentos que geralmente são muito semelhantes nessas situações de mulheres que passam por isso. Eu não sei se cabe a homens também. Você consegue colocar alguns comportamentos que você tinha que foram os que te chamaram a atenção, fizeram você se questionar? Olha, acho que principalmente esse lugar da culpa que nós estávamos conversando. Porque
qualquer coisa que pudesse acontecer, chegou um momento dentro desse relacionamento que era assim. Acho que eu vou exemplificar que fica melhor. Estávamos dentro do carro, estávamos dirigindo e eu comecei a ter medo de falar alguma coisa, porque vai que eu falasse alguma coisa que não fosse bem compreendida e isso ia gerar uma briga. E se gerasse uma briga e ele se descontrolasse, ele começasse a dirigir de uma forma mais agressiva, mais violenta, essa era eu, sabe? Era culpa minha. Então eu comecei a ficar meio que paralisada. A sensação de pisar em ovos o tempo todo. Constante. Medo constante. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Aí, acontecia alguma situação de conflito. Ali no momento eu tentava questionar, não tá certo, alguma coisa que, olha, não tá casando, isso que você tá falando. Eu sentia que tinha alguma coisa que não estava alinhado. Mas, no final das contas, culpa novamente. E aí depois vinha uma outra coisa. Eu te amo, me perdoa. E esse eu te amo, me perdoa, vinha muito mais carregado do que culpa de novo. Eu te amo, me perdoa. Eu te amo e é porque eu te amo que eu sinto ciúmes. É porque eu te amo que eu tô cuidando de você. Isso aqui é cuidado. Eu me recordo de um momento em que nós vendíamos sapatos, enfim. E eu falando com as meninas, e era um treinamento que eu ia dar para as colaboradoras. E nesse momento tinha um colaborador homem. E eu falei, né? Conversei, como sempre faço. E, de repente, eu percebo no fundo o olhar. E eu já sabia o que aquele olhar significava. Eu sabia que, em algum momento, por ali, nós teríamos um conflito. E, às vezes, esse conflito não esperava nem chegar dentro do carro ou dentro de casa. Já começava por ali mesmo. Para evitar, muitas vezes, eu silenciava. Eu parava. Sabe, medo. Assim, tá em estado de alerta, esperando o momento em que ele fosse falar alguma coisa. Exatamente. E aí, silenciei. Quando a situação de fato acontecia, mas é porque eu tenho ciúmes de você, porque eu te amo, porque eu me importo, porque eu me preocupo com você. Quando nós finalizamos a relação, ele me falou uma frase que eu vou reproduzir aqui para vocês. Ela é muito feia, mas que ela me marcou por muito tempo. Quando eu te conheci, você era apenas uma menininha pobre e preta. Se você tem alguma coisa hoje, é por causa de mim. Isso reverberou dentro de mim por muito tempo. E a culpa, né? Então, assim, e agora eu vou perder tudo isso porque no final das contas é culpa minha novamente. Só que a culpa, ela é tão pesada da gente carregar que chega um momento que não tem mais o que fazer, né? Nesse momento, inclusive, vieram as tentativas de suicídio, porque eu pensava, bom, não tem o que eu fazer. Se eu me divorciar, eu vou estar, além de toda a questão da minha família, eu vou estar pecando, eu vou pro inferno. E tá errado. Eu achava que pedir para Deus matar ele seria maldade demais. Eu não tinha essa capacidade. Porque eu pensava que a única forma de sair dessa situação era através da morte. Era isso que eu tinha entendido, era isso que eu aprendi, era isso que eu sabia, era isso. Ponto. Só que, lembra da tal da pulsão de vida, da pulsão de morte? Existe uma coisa aqui dentro da gente que nos chama para viver. Por isso que muitas mulheres que vivem situações de abuso e de violência, e que você, às vezes, está do lado de fora e fala, por quê? Sai disso logo. Tá todo mundo vendo que não tá bom. E essas mulheres, elas continuam, é porque tem um pouco dessa esperança. Mas chega um momento que é tão difícil e que algumas conseguem realmente
sair disso. E por isso que eu digo, inclusive, se você é amigo, se você é parente de alguma mulher que vive situações como essa, não abandona. Não saia de perto. Por mais que seja cansativo. Deixa essa pessoa saber que ela tem um lugar de abrigo, de conforto, um lugar seguro para ela ir. Então, depois dessa situação muito caótica, eu já tinha perdido o filho, já tinha passado por várias situações. Eu falei, não. Eu comecei a me questionar. Não é possível que Deus queira isso para minha vida. Eu amo a Deus, sempre cresci dentro de igreja, mas não é possível, eu não aceito, porque eu tinha perdido meu filho. E eu me lembro de quando, pouco tempo que eu tive dentro da sala do hospital, eu falava, Deus, por favor, dá um jeito dele ficar aqui, e se for preciso eu, mas assim, era uma coisa tão ilógica, porque ainda era uma gestação recente, então tinha esse amor, sabe? E eu falava, por favor, alguma coisa para que não tenha que ser isso, ou então tudo bem, então eu também já não quero mais ficar aqui, que seja eu e ele, então. E fui para a sala de cirurgia, acordei. E aí eu comecei a pensar, bom, Deus é meu pai também. E como meu pai, não é possível que ele queira isso para minha vida. Não é possível que ele queira me ver dessa forma. Deve ter alguma outra coisa. Eu não sabia que coisa era essa, sabe? Eu não sabia o que era. Mas eu sabia que, bem provavelmente, devia existir alguma coisa. E essa alguma coisa nebulosa, que tinha uma possibilidade aí de futuro, foi o suficiente para eu dar o grito e sair. E não foi fácil. Desculpa, gente, vários gatilhos aqui sendo tocados. Eu tô segurando todos aqui, nós, eu acho talvez. que é todas nós. Eu não sei nem o que te perguntar mais, porque pegou algumas coisas aqui para todas. Para todas. Eu acho que essa fala que você trouxe da família, do apoio, né? Isso que você ressaltou de não abandonar, né? De não deixar, não desanimar, é muito importante. Porque eu acho que todo mundo que passa por isso, por mais que a pessoa fale, não, mas tá tudo bem, eu tô aqui, tô me virando, né? Tô me virando sozinha, tá dando tudo certo. Essa pessoa precisa, né, desse apoio, desse lugar seguro, como você mesma citou. Então, eu acho que você compartilhar a sua história e trazer essas reflexões pra gente é muito importante. Porque às vezes a gente olha e fala, gente, mas por que essa pessoa tá passando por isso? O que ela tá presa ali? Tá todo mundo avisando, comentando e a pessoa não abre o olho. Mas não é. É algo muito mais profundo. Exato. Que a gente às vezes não tem nem acesso. Exatamente. Né? Palavra perfeita. E eu quero que você deixe, infelizmente, caminhando pro final da nossa conversa, porque eu acho que eu nunca vi passar tão rápido uma conversa. Nossa. Eu quero que você traga isso do quão necessário é a gente entender quem somos e o que queremos e por que estamos aqui, sabe? Eu acho que essa nossa questão de deixar a vida nos levar e a gente vai dar conta, a gente vai conseguir superar, a pessoa vai melhorar, muitas vezes não é isso. Muitas vezes a gente só não tá olhando para nós mesmos. Exato. E eu quero que você fale como esse processo não é fácil sozinho. Porque às vezes você que tá em casa, você tá achando que é fácil seguir sozinho. Fazer sozinho e se autoconhecer. Mas não é tão simples assim. Não. Então, fala um pouco pra gente essa importância e deixa um recado, se você puder, pra quem tá passando por esses momentos difíceis. Procurar ajuda. Bom, eu vou começar pelo fim da sua fala, porque ela é perfeita. Nós, seres humanos, não fomos feitos, criados para estarmos sozinhos.
Entende? A humanidade só chegou onde chegou porque em algum momento a gente entendeu que dava para colaborar. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes a seguinte frase: a jornada é tua, mas a partir do momento que você opta por fazer um processo de psicoterapia, um processo de análise, ela se torna nossa. É você que caminha, mas eu estarei aqui junto de você, te auxiliando, dividindo as sacolas pesadas, para que você possa caminhar. Então, de fato, lógico, só a terapia? Não. Seria até leviano dizer que só terapia. Mas, até porque na minha própria história fica bem claro que não foi só o processo de terapia. Mas a terapia é uma excelente ferramenta. Mas é sobre constituir, manter boas relações saudáveis, amigos, família, religião. Tá? Porque eu não fiquei de mal de Deus nem da religião. A religião às vezes nos auxilia, né? Nos ajuda, porque às vezes a gente precisa realmente entregar para o divino. Então tem várias outras possibilidades, mas de fato a terapia ela é fundamental. E aí o que eu gostaria de dizer para mulheres, pessoas que passam por situações assim, ou que passam por situações que percebem que são repetitivas e que traz uma dor, um sofrimento. De fato, busquem se conhecer. Peçam ajuda se necessário, né? Porque existe um caminho de cura. Eu costumo dizer que talvez não uma cura total, até porque seríamos muito chatos, mas uma possibilidade de vida melhor. Nós temos o direito ao amor. Talvez não um amor idealizado, mas um amor real, saudável, que te ampara, que te acolhe, que te respeita dentro de quem você é. Então, existe sim uma possibilidade de vida, de relacionamentos, de amores muito mais saudáveis, muito mais curados. E eu costumo dizer uma frase de Jung, que diz mais ou menos que não é sobre aquilo que te aconteceu, é sobre o que você escolhe fazer com aquilo que te aconteceu. A nossa vida só pertence a nós. Então está na nossa mão. Não está na mão do abusador, ou dos meus pais, ou da religião, ou do governo, ou seja lá do que for. Está nas minhas mãos buscar um caminho de melhoria, de cura, de amor, de alegria, de felicidade. É isso. E somos todas merecedoras. Todas. Maiara, eu não tenho nem o que falar. Eu tô aqui chorando ainda. Muito obrigada pela sua participação. Foi incrível. Muito obrigada por partilhar com a gente a sua história. Foi uma honra. Foi uma honra. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço. Foi muito especial e importante também para mim poder dividir um pouco, porque toda vez que eu divido, eu também me curo. E você multiplica conhecimento e informação e toca outras pessoas também que podem estar passando por isso ou por coisas piores, né? Enfim, por coisas mais difíceis, talvez. A gente não sabe, né? Mas exatamente. é isso. Ai, estamos todas muito emocionadas aqui. Eu tô me segurando, porque quando eu começo a chorar, não dá. Eu não sei, eu sou uma manteiga derretida mesmo. Eu já tô chorando desde a metade do programa. Tudo bem. Maiara, muito obrigada. Eu quero deixar a informação aqui embaixo, as redes sociais da Maiara. A gente sempre deixa, né, Andréa? Sim, vai estar o QR Code aqui. Ela tá produzindo vários conteúdos incríveis para você que quer acompanhar, entender um pouco mais sobre relacionamento, sobre comunicação, sobre tudo que envolve um relacionamento, que não é pouca coisa, né, Maiara? Não é. Não é só casar por amor, não, tá, gente? Tem muita coisa aí. Tô aprendendo aqui. Mas é isso. E estamos em todas as redes, né, Andréa? Sim, TikTok, Instagram, Spotify e o YouTube. E se você gostou desse episódio, curte, comenta, compartilha com quem estiver precisando. Eu queria fazer um adendo aqui. Eu me separei fazem 7 anos, um relacionamento abusivo. E eu estou aqui hoje, sou muito grata a algumas pessoas, a minha terapeuta na época,
que era a terapeuta do meu filho, aos meus filhos, Flávio, Sofia e Júlia, minha mãe e as minhas amigas, que estiveram do meu lado todo o tempo. E essa querida. Beijinho, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Ai, menina, para que eu vou chorar.